não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Olá, pessoal! Com esse pensamento de Paulo Freire, iniciamos mais uma edição do Papo Retado. E a nossa convidada de hoje é Renata Amaral, pesquisadora e professora de língua portuguesa no Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Estudos Linguísticos pela Faculdade de Letras da UFMG. Seja bem-vinda à TV Radiotec, Renata. Obrigada. Bom dia, ou boa noite para todos que estão assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite, Maria, para estar aqui hoje. Também agradeço ao professor Ribamar por esse convite para estar aqui hoje para essa prosa gostosa sobre a docência, sobre o ser professor, nesse projeto tão bacana de vocês aí da Universidade Federal do Piauí. Muito obrigada, Maria. Para começar, por que você escolheu ser professora de língua portuguesa? Então, essa história é longa e de bastante tempo, assim. Eu entrei para o curso de letras em 99 e me formei em 2003. Eu moro em Minas Gerais, numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, chamada Betim. E na minha família, no meu núcleo familiar mais imediato, eu sou a primeira a ter, assim, vislumbrado essa possibilidade de fazer uma faculdade. Mas, para mim, para minha família, era tudo muito difícil, muito longe, assim, em termos de ideal. Porque a gente não tinha faculdade aqui perto, esse ensino superior. E a UFMG era completamente distante para mim nessa época. E aí, a PUC, ela abriu uma unidade em Betim, no bairro vizinho ao da minha casa. E aí, na época que eu estava formando o ensino médio, ali tinha um ano, que eu tinha 6 meses que eu tinha formado o ensino médio. E aí eu resolvi tentar. E olha que engraçado. A primeira vez, eu estava saindo do ensino médio em técnico em processamento de dados. Então, ou seja, eu era da área das tecnologias aí, num curso muito bonito que era oferecido pelo Estado, o ensino médio, e em parceria com a Fiat Automóveis. Então, eu me formei em técnico em processamento de dados. Então, tudo indicava que eu ia para a área das exatas. E eu tentei o primeiro vestibular para administração. E aí, na época, na PUC Betim. E aí, na época, eu não tinha conhecimento de como que as coisas funcionavam, assim, até inclusive para acompanhar lugar, colocação, quantidade de vagas e tal. E eu cheguei a ficar, me parece, assim, não me lembro certo, mas 3º ou 4º excedente. Possivelmente me chamaram, Assim, a gente sabe que tem essa possibilidade, mas eu não sabia disso. Então, quando eu vi lá que eu não tinha passado dentro do número de vagas, eu nem procurei saber. Aí, beleza. No vestibular seguinte, eu já tentei de novo, e aí eu tentei letras. Eu comecei a ver aí nesse processo que não era a área de exatas que eu queria, fiz um estágio muito breve para eu poder cumprir o ensino médio. E aí eu pensei, bom, das possibilidades de humanas que tem aqui na PUC Betim, que é possível para eu fazer, letras é o que me encanta. E aí eu me lembro que eu me inspirei muito em uma prima que eu tenho, que a gente já chama carinhosamente de Lucinha, que sempre foi envolvida com a educação. E aí eu falei, eu acho que é isso, eu acho que exatas não é mesmo meu caminho, não. Não ter passado no vestibular ou não ter procurado saber se eu tinha conseguido a vaga, foi, na verdade, a parte boa. Porque aí no ano seguinte eu pude tentar pensar mais nessa escolha, e aí eu vi que eu tinha, assim, toda uma relação com a área de humanas. E aí eu tentei letras, passei e fiz na PUC Betim, nessa unidade que ainda existe aqui na minha cidade. Então, foi meio uma coisa assim, eu até converso muito com os alunos hoje do ensino médio sobre essa escolha profissional, Às vezes, a gente sai do ensino médio, às vezes até fazendo um ensino médio técnico, como é o caso aí do Colégio Floriano, e a gente caiu ali naquele ensino técnico, meio imaturo, porque ainda é adolescente, jovem, e a tendência é você seguir esse curso, mas nem sempre por aptidão mesmo, mas porque você já está naquele percurso. Então, eu sempre digo que a gente escolhe a profissão muito novo,
né? E isso, às vezes, impacta em formar e ser um profissional que não se acha adequado, não se encontra ali. E aí eu penso que assim, foi muito bom eu não ter sido aprovada dentro das vagas nesse primeiro vestibular, porque me deu a oportunidade de ter aí mais um tempo para eu pensar mais um pouco, para eu conhecer mais um pouco, embora eu ainda era muito novinha, mas pensar mais um pouco e tentar um pouco mais consciente, né? Porque eu já estava um pouquinho mais velha, tinha passado um ano, mas tinha tido tempo de pensar com mais calma. Eu não fiz o vestibular logo que foi, né, logo que eu me formei no ensino médio, como foi a primeira vez. Então, eu achei muito, muito produtivo, muito bom, muito significativo não ter passado nesse primeiro vestibular. Porque aí eu tive a oportunidade de pensar, escolhi fazer letras, num primeiro momento escolhi a área de humanas, aí vi dentro da área de humanas o que era possível para eu fazer, na PUC Betim, e aí optei por letras mais consciente. E fiz um curso muito bonito, muito lindo, num período aí de 4 anos, e me encantei cada vez mais. E na sequência, fiz uma especialização na mesma área, fiz o mestrado na mesma área, fiz o doutorado na mesma área, e atuo desde então na área da educação, que é, assim, o que me move. Então, assim, a segunda escolha foi a minha escolha mais acertada. Qual o maior desafio que você já enfrentou na sua profissão? Nossa, são tantos, né? Porque, na verdade, ser professor é um desafio constante. E desafio, assim, de diversas naturezas. Na verdade, eu não sei se existe um maior desafio. Eu acho que ser professor, principalmente hoje, no Brasil, numa escola pública, né, como eu sou professora de uma escola pública, é um desafio constante, Maria, e de diversas naturezas. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo aí esse momento caótico do país, do mundo, né, estamos em isolamento social. Em agosto, a UFMG retornou com as aulas em meio remoto, e a gente está vivenciando aí desde a questão da pandemia, que às vezes, né, alguma família, algum aluno contraíram uma doença, até com a questão do desemprego, da dificuldade de sobreviver que outras famílias de alunos nossos estão tendo, com a dificuldade com acesso às tecnologias. Então, olha, são coisas que estão aí permeando o processo de ensino-aprendizagem, mas que nem chegou nele ainda. Então, na verdade, ser professor, para mim, é um desafio constante. É como diz aí o Paulo Freire, né? Exige coragem. Na sua opinião, qual o impacto da pandemia do coronavírus para a educação brasileira? É possível acreditar que mudanças, especialmente quanto à maior utilização das tecnologias digitais, podem acontecer? Então, na verdade, eu fico pensando assim, tem sido uma oportunidade, sim, né, é inegável, da gente viver essa experiência do online. Mas eu me preocupo bastante com essa questão, que tem o outro lado. Desde a questão do letramento digital, que muitos professores e alunos não têm, ou têm um nível que não é suficiente para o processo de ensino-aprendizado remoto. A questão do acesso também é muito grave, né? Das pessoas terem aí o acesso à internet, às tecnologias, às vezes não têm o acesso aos equipamentos necessários. E também uma outra faceta muito importante de ser destacada, que é a questão do capitalismo de vigilância, que é essa questão dos nossos dados, né? Disponíveis aí para essas gigantes da tecnologia. Até que ponto que isso é de graça, né? A gente sabe que isso não é de graça. Então, esses pontos, que é aí, repetindo, a questão do letramento digital de toda a comunidade escolar, o acesso aos equipamentos, à internet, e a questão do capitalismo de vigilância são situações que me deixam muito reflexiva quando eu penso no ensino remoto que foi necessário em função da pandemia. Então, eu fico pensando assim, será mesmo que neste momento
Não era um momento de os educadores estarem repensando todo um sistema de educação que a gente sabe que precisa de mudanças, né? Utilizando esse tempo para isso? Ou então, e pensando também, em si, implementar o ensino remoto, será que não era necessário um maior suporte público, né, para que a gente alcançasse os alunos todos, né? Aí você pensa, alcançar os alunos todos é uma utopia, tá? Mas se não se alcança os alunos todos, então não tem como ter ensino remoto. E aí, eu até hoje em dia, assumindo aí, adotando a política da UFMG, eu atuo no ensino remoto e assim, de coração partido. Embora a UFMG tenha todo um protocolo, tem todo um processo de acolhida dessas famílias, desses alunos, inclusive de suporte, que é muito importante destacar, mas ainda assim, a mão da gente não chega em todo mundo, né? E por diversos motivos, desde o motivo do acesso, a questão do letramento, até mesmo por questões emocionais. E aí isso me preocupa, sabe, Maria? Porque, embora seja uma experiência única, né, que a gente está vivendo um momento de excepcionalidade, essa experiência única, com certeza, vai deixar muitos aprendizados, mas também muitos traumas. Então, eu fico pensando que é um processo de reflexão que a gente já precisa ir fazendo para esse contínuo dessa pandemia e o pós-pandemia, para a gente poder ver como que a gente continua atuando na educação. Então, na verdade, eu fico dizendo que a luzinha vermelha tem que estar alerta, porque nós estamos num momento crítico, adotamos em grande parte do país o ensino remoto, e esse ensino remoto, por mais que ele possa ser aí a alternativa ao presencial no momento, né, é o que temos, mas ele pode também causar muitos problemas para a gente, desde a concepção do ensino, sobretudo para a educação básica, até a questão mesmo da evasão, né, dos próprios traumas aí com o processo de aprendizado. Então, isso me preocupa bem. Para você, qual o caminho para a valorização do professor no Brasil? Essa questão, para mim, ela é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que se destaca a importância da educação, do profissional da educação na nossa sociedade, ao mesmo tempo ele é desvalorizado, seja nas condições de trabalho, seja na questão do salário, seja na questão dos posicionamentos. Então, é um paradoxo aí. Eu vejo esse momento que a gente está vivendo como um momento assim ímpar para a gente ressignificar esse olhar sobre a escola, sobre o professor, sobre o ser estudante também, sabe? Depois que o ensino remoto começou, aí uma experiência minha que eu vou te contar, eu percebi assim, tanto que os alunos estavam com vontade de conversar com o professor, com vontade de ler um livro, com vontade de ter ali uma rotina escolar. Mas a gente está aí há 60 dias do ensino remoto e hoje eu já estou vendo o cansaço desses alunos, o esgotamento desses alunos com o excesso de atividades, com a rotina mesmo remota, que é muito mais cansativa do meu ponto de vista do que o presencial. Então, o que acontece? Eu fico pensando que a gente tem aí a faca e o queijo na mão, como um bom mineiro, e a gente precisa saber usar esse momento para repensar esse papel do professor e da escola na sociedade. Então, assim, é um momento que está claro para todo mundo que quiser ver a importância da escola e a importância do professor e a importância desse papel de aluno. O aluno também está sentindo falta de ser aluno, né? Então, assim, é um processo valioso para todo mundo. Então, por mais que tenha, de fato, essa desvalorização, às vezes até um certo preconceito com a figura do professor, né, inclusive por autoridades do nosso país, mas a gente também está num momento de mudar esse olhar, sabe? De mostrar, olha, esse momento está tão difícil e a ausência do professor presencialmente, a ausência do espaço físico da escola tem dificultado mais ainda. Será por quê? Né? É claro que a gente precisa pensar em mudanças no nosso sistema educacional como um todo, né?
mas ainda assim ele tem muito valor e, embora sofra esse desprestígio, sobretudo a escola pública, eu acredito que esse momento é significativo para a gente rever esses conceitos com toda a sociedade. Quais projetos realizados por você marcaram a sua trajetória na vida acadêmica e principalmente profissional? Bom, eu tenho 2 projetos que eu acho que exemplificam bem a minha trajetória como professora. No início da minha carreira, lá em 2005, 2006, eu tive uma turma, na época a gente ainda falava série, então era uma turma de uma 3ª série, de uma das primeiras escolas que eu fui professora, assumindo mesmo a turma. Porque até essa época, eu havia feito algumas substituições em escolas, né, de licença maternidade, de algum colega que estava com atestado médico, mas a turma não era minha, né, eu estava fazendo uma substituição temporária. Nesse colégio Sonho Meu, daqui de Betim, eu assumi a primeira turma que eu pude chamar de minha, desde o início do ano. Foi uma 3ª série do ensino fundamental. Eu lembro como se fosse hoje, Maria, da carinha de todos os alunos. E com essa turma, eu era então a professora regente. Eu ministrava aulas de matemática, português, história, geografia, né? E eles tinham algumas aulas especializadas. Aula de arte, de informática e tal. E aí, eu, junto com o professor de arte na época, o nome dele é Rafael Vilar, junto com a pedagoga da época, a Luciane Barcelos, nós tivemos a ideia de desenvolver um projeto articulando aí língua portuguesa, história, geografia e arte. E aí nós demos o nome para o projeto de Estrada Real. Foi numa época em que estava sendo muito fomentada essa discussão sobre a Estrada Real, muito divulgada e tal. E aí nós fizemos contato com o Instituto Estrada Real, daqui da região metropolitana, e eles nos receberam muito bem, nós falamos da ideia, e eles deram muito suporte para a gente poder desenvolver o projeto com os estudantes, muitas ideias, muitas informações, foi muito bacana. E aí a gente escreveu esse projeto e começamos a ter ações em sala de aula para os meninos entenderem o contexto da Estrada Real, né? Porque o importante era entender ali a história da Estrada Real, o percurso, né, geográfico ali da Estrada Real e articular a isso a arte e as linguagens dos povos, né, da época. E aí foi muito bonito. Como eram crianças, a gente também lidava com o lúdico, assim. Então eu lembro que uma das primeiras ações foi a gente fez uma forca num mural, assim, na sala, e eles foram indicando as letras, né, no jogo, até formar, neste mural, a palavra Projeto Estrada Real. E aí, quando formou, é que foi revelado para eles que a gente, então, queria desenvolver esse projeto, que seria interdisciplinar e tal. Então, foi uma festa na sala, as crianças sempre muito ávidas, assim, para aprender. Eu lembro como se fosse hoje, da carinha deles. E aí, nessa época, estavam sendo lançados muitos produtos com a marca Estrada Real. E esses meninos, nós começamos a fazer lista de compra, começamos a fazer pesquisa sobre os itens que tinham a marca Estrada Real. E era muito engraçado que, assim, praticamente toda semana uma criança chegava com um doce de leite com a marca Estrada Real, com um café com a marca Estrada Real. E era muito bacana, porque como era uma escola do ensino fundamental 1, eu tinha condições, por exemplo, de abrir essa lata de doce e servir as crianças com doce. E eles comiam aquele doce de leite como se fosse muito especial, porque era o doce de leite da marca Estrada Real. Então não era um doce de leite comum. O café, nós passamos o café, eles tomaram o café, e aí beleza. Nesse ano, a Fiat Automóveis, que é aqui perto da região aqui, da escola, lançou o Fiat Doblô. Eu não sei se você chegou a ver esse carro. Chamava Fiat Doblô Estrada Real. Então era um carro daquele com pneu atrás, que vinha com a tampa do pneu, né? Aquela capa do pneu, com a marca Estrada Real. E aí nós fomos numa concessionária aqui perto e eles receberam a gente, mostraram pra gente o carro, que era o Doblô Estrada Real, e os meninos entraram dentro do carro e nós tiramos foto dentro do carro. E foi muito bacana. Começamos a explorar, então, por essa questão dos objetos, pela propaganda. Aí depois fomos à biblioteca pública da cidade aqui, fizemos pesquisa sobre a história da Estrada Real. E foi muito legal.
Aí, uma outra ação que nós fizemos, o pessoal do Instituto Estrada Real tinha um contador de história, o Maurício, e ele veio aqui na escola e fez uma contação de história relacionada aí com os tempos da Estrada Real, de como que era a questão do ouro e a construção desses povos, e foi muito bacana. Como culminância desse projeto, eu e esses professores que eu te falei, o Rafael e a Luciane, tivemos a ideia de fazer uma visita técnica com esses meninos e fazer um trecho da Estrada Real. Imagina, eu saí de Betim, eu, a Luciane, o Rafael e a diretora da escola, a Rejane, saímos da escola num ônibus com 30 crianças de 9 anos e fomos para Lavras Novas fazer um trecho da Estrada Real. E aquilo foi fantástico. É claro que a gente fez um trechinho pequeno, passamos por Ouro Preto, eles conheceram Ouro Preto e tal, e fizemos um trecho pequeno. Mas nesse trecho que a gente fez, inclusive um trecho de Estrada de Terra, a gente encontrou aquele marco da Estrada Real. Não sei se você já chegou a ver, eles chegaram a demarcar a Estrada Real com uns marcos mesmo de concreto. Quando esses meninos viram esse marco, eles acharam assim, descobrimos a Estrada Real, né? E aí tem uma foto deles de pendurado assim nesse marco da Estrada Real e foi muito significativo. Aí a gente aproveitou esse percurso, visitou alguns museus e tal, sempre focando nessa questão aí, dessa questão histórica e geográfica envolvendo a Estrada Real. E aí, depois dessa viagem, veio a Feira de Cultura, e aí também com a contribuição do Instituto Estrada Real, nós fizemos uma feira de cultura com muito material, contando aí toda essa história e esse percurso aí da Estrada Real, dessa parte de Minas Gerais. Então foi um trabalho muito bonito. E é interessante porque assim, aí você pensa, nossa, foi bonito só para professora. Pra mim foi lindo, eu tenho fotos da época, da gente viajando, nós fizemos uma camisa verde, todo mundo foi com uma camisa de Estrada Real, o Instituto Estrada Real de Ouro Preto recebeu a gente, foi lindo. Já bastaria isso para eu dizer assim, olha como foi significativo, olha quanta coisa de história, de geografia, olha quanta relação com a arte, com a linguagem essas crianças puderam fazer ao conhecerem a história aí da Estrada Real e verificarem como isso estava sendo divulgado naquela época, né? Aí, beleza. Isso aí, ó, tem mais de 15 anos. Recentemente, apita no meu computador aqui uma mensagem. Aí eu olho, a mensagem é do Facebook. Aí eu olho, a mensagem está assim: oi, professora Renata. Não é nenhum aluno meu atual, não? Quem é essa pessoa? Olhei assim na mensagem. Aí eu tive curiosidade de abrir a mensagem e clicar para poder abrir o perfil, para eu poder verificar quem era. Para minha grata surpresa, a pessoa começou escrevendo e falou assim: que bom que eu te achei. Eu tô aqui em casa vendo umas fotos, isso ó, 15 anos depois, né? Isso foi aqui em 2005. Ela falou assim: eu tô aqui em casa vendo umas fotos e eu achei essa foto. Aí ela pegou e tirou uma foto da foto e me mandou pelo Facebook. E eu queria tanto publicar, que foi de uma época que nossa, como eu era feliz, como eu aprendi. Maria, adivinha que foto que era? Nossa, lá na Estrada Real. Isso, olha, 15 anos depois. Aí eu falei assim, mas menina, Letícia, você tinha 9 aninhos naquela época. Aí naquela época ela me chamava de tia Renata. Tinha muito isso nas escolas de ensino fundamental e infantil, né? Ela falou, ai, tia Renata, mas eu não esqueço das suas aulas. Pra mim, eu ganhei o dia. Ela tá fazendo faculdade, tá formando em medicina atualmente, aqui na PUC, inclusive. E olha, quanto tempo depois, essa aluna ainda lembra dessa aula, desse projeto. Então, assim, isso pra mim é fantástico, né? Então, assim, eu percebo como, de fato, é deixar marca na vida das pessoas mesmo, né? Marcas positivas aí. Então, esse, para mim, foi um momento, assim, fantástico. Tanto desse projeto, como dessa lembrança dessa aluna tão querida. E agora, recentemente, eu comecei a atuar na educação de jovens e adultos. E aí, eu fiquei pensando numa forma de trabalhar com esses estudantes, né, a formação desses estudantes jovens e adultos, não necessariamente para o trabalho,
né? Porque os jovens e adultos, e o nosso perfil da EJA é de gente mais adulta para idosa, o trabalho, eles já estão ali estabelecidos, na verdade. E aí, nós tivemos a ideia, eu e a professora Rosane, e mais os bolsistas da época que atuavam no projeto, de construirmos um projeto chamado Voos, para a gente poder buscar construir o processo de formação junto com esses alunos pelo viés da arte, da cultura e do lazer. Então, a gente sempre vivenciava uma atividade artística, cultural e de lazer para desenvolver as temáticas de cada área do conhecimento de modo interdisciplinar. E aí me marcou muito, porque nós desenvolvemos esse projeto em 2017, em 2018 e em 2019 com a mesma turma, quando ela estava no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro. Então, essa turma teve uma vivência intensa de arte, cultura e lazer e teve aí o processo de formação com essa base. Esses estudantes vivenciaram momentos incríveis, assim, aqui em Belo Horizonte, que a gente tem um circuito cultural fantástico aqui. Eles tiveram a oportunidade de conhecer vários deles. Nós tivemos a oportunidade de ir com essa turma para o Rio de Janeiro e fizemos um percurso histórico no Rio de Janeiro com esses alunos, muito lindo. Tivemos a oportunidade de ir a São Paulo e fizemos também um percurso cultural, de histórico, de lazer com eles. Então, assim, eles tiveram uma potencialização do acesso à cultura e a construção de um olhar sobre a cultura, né, que é estabelecida e sobre a própria cultura pessoal, porque a gente ia tanto em espaços de arte considerados nobres, como de arte popular, né? E aí, essa turma se formou o ano passado. E nesse percurso, nós fizemos 2 momentos que foram, assim, o ápice desse projeto. Um foi com base na exposição A Figura do Humano no acervo do MASP. Esses estudantes tiveram um trabalho de arte com o professor em formação e orientados por mim e pela Rosane, e eles fizeram autorretratos e nós fizemos uma exposição no final do ano com esses autorretratos desses alunos. O que essa exposição significou? Primeiro, a fruição aí, né? Saber sendo usado efetivamente. E a outra coisa é oportunizando esses alunos aí uma situação em que eles eram os autores, eles que eram os artistas. Então, ou seja, eles estavam assumindo aí o lugar, né, de protagonista, tendo voz. Então, foi um momento muito lindo dessa exposição dos alunos. Foi uma exposição que nós fizemos lá na Galeria de Arte da UFMG. Muito bacana. E o outro momento foi a formatura deles, o ano passado, que, para minha surpresa, todos praticamente que discursaram na formatura fizeram referência a essa importância do Voos na vida deles. E nós fechamos esse período do ensino médio com a produção de história em quadrinhos. Cada estudante produziu uma história em quadrinho, em que ele era o personagem, contando a sua história de vida com a EJA. Então, é uma história muito bonita, mas contada no formato de história em quadrinho. E nós vamos fazer a publicação desse livro, que tem como autores aí os estudantes da EJA. Então, isso é muito significativo, no sentido de que você consegue oportunizar aí a essas pessoas espaço para que eles se coloquem, né? Como espaços de direito, mas que a gente consegue oportunizar isso. Então, foi muito bonito e a gente está ansioso pelo lançamento desse livro aí, que vai ser um outro momento muito especial. Então, eu acho que esses 2 projetos mostram muito de mim como professora, no sentido de ser uma professora de português, mas que tem uma visão ampla aí da linguagem, né? E que busca fazer um trabalho interdisciplinar e em que a vivência, a fruição realmente sejam vivenciadas e efetivamente realizadas, né? Para que seja significativo para todos os envolvidos. Então, esses 2 eu acho que são bons exemplos.